Fala minha gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou a Gi, mentora da Better. Gente, finalmente saiu esse podcast, videocast, audiocast, sei lá o formato aí que você desejar, a gente consegue se enquadrar, né? Para quem me segue, para quem tá comigo, sabe que é um projeto que tava aí no forno, faltava tempo, né? Mas a gente dá um jeito, a gente arruma o tempo. Sei lá, às vezes eu acho que eu preciso de 50 horas no meu dia e parece que as 50 horas realmente me são dadas, né? Mas eu tô muito feliz da gente começar com esse primeiro episódio. Tá muito legal o nosso planejamento aqui. Toda segunda-feira a gente vai ter um episódio novo, começando com este primeiro, como lidar com pessoas difíceis no trabalho. Eu sei que aqui todo mundo tem uma pessoa difícil na vida, não precisa ser nem no trabalho, né? Na família, no grupo social, sempre tem alguém muito difícil para lidar e meio que a gente não tem muita opção, né, de não lidar. E a gente vai falar disso hoje na abertura, mas olha só, nosso planejamento tá bem legal mesmo, então eu quero que você curta, compartilhe, fica comigo. Se vocês me perguntarem, Gi, qual é o objetivo desse podcast ou do videocast, né? O objetivo é entrar na sua vida, é participar da sua vida, porque as minhas dores são as suas dores são do outro que está escutando lá do outro lado da cidade, do outro lado do Brasil, ou do outro lado do mundo. No fim, os problemas dos seres humanos são todos iguais, só mudam de endereço. E aí a gente vai batendo um papo, a gente vai tendo um insight para melhorar o seu dia. Meu objetivo aqui é realmente participar da sua vida de uma forma bem leve, bem gostosa. Para quem foi meu aluno sabe, a gente não dá o tom de aula, mas sim de um bate-papo entre amigos. Imagina então nesse programa aqui, como diz o nome, Better Together, né? Sempre é melhor junto. Eu já tive momentos aí na minha carreira ou na minha vida que eu era uma loba solitária. Chique, hein? Loba solitária. Mas eu percebi que junto é sempre melhor. A gente dividindo, compartilhando, aprendendo um com o outro, de como o outro superou, de como o outro lidou. Isso vai nos inspirando a sermos pessoas melhores. Eu tenho certeza que você também tem várias histórias de superação para contar e dividir aqui com a gente. Então, se você puder, compartilha, comenta, né? Deixa o seu comentário. Vamos trabalhar juntos, tá bom? Bom, se eu nasci para isso, não sei, tá? Eu não sei. Faço alguns vídeos, participo de lives, dou palestras, falo em público sem problemas, né? Eu adoro estar nas minhas turmas de MBA, mas assim, videocast, podcast é novidade pra mim. Então você que vai me dizer se eu nasci pra isso ou não, tá bom? Pro, eu falo pro porque a galera me chama de pro, né? Pro, não nasceu pra isso, é melhor você vender água de coco na praia. Você me dá uma dica aí então, e aí a gente vê se prossegue ou não com esse programa. Mas eu espero que realmente agregue pra mim e pra você também, belezinha? Então, toda segunda-feira a gente vai ter um episódio novo, tá bem legal mesmo. A gente vai falar de um monte de assunto bacana, inteligência emocional, carreira, liderança, o dia a dia aí corporativo das pessoas. Vamos lá, vamos falar de hoje então, como lidar com pessoas difíceis no ambiente de trabalho. Gente teimosa, gente invejosa, gente chata, gente tóxica, gente mal-humorada, de mal com a vida. Você pode chamar do que quiser, mas com certeza você tem alguém aí perto de você, no seu círculo de convivência, uma pessoa difícil de lidar. E aí não só no trabalho, mas na vida, na família. E aí na família é meio complicado, né? Porque a gente não tem por onde escapar, né? Amigos, parentes, pode ser para cima, ou seja, chefes, né? Ou para baixo, seus liderados ou colegas, enfim. A gente sempre vai ter aí alguém para nos desestabilizar, tirar a gente do eixo ou deixar a gente meio estressado. Eu tenho vários ao meu redor. Não é do meu marido, não é nem meu marido, meu filho e meu cachorro, mas eu tenho pessoas na minha vida que são bem difíceis de lidar, né? Se você do outro lado tá achando que é você, pode ser também. Mas vamos lá, né? Para começar um pouco sobre esse insight, eu lembrei de uma chefe que eu tive na minha carreira, bem lá no comecinho. Muito difícil mesmo. Era uma pessoa extremamente tóxica. Sabe aquela pessoa que sente prazer em azucrinar a vida do outro?
né? Então, uma pessoa que precisava sempre estar se autoafirmando como líder, como chefe, alguém que sempre precisa, né, mostrar que ela manda, que ela pode. E assim, foi bem difícil, porque eu nunca tive problemas com chefes que eu tive, mas com essa chefe eu tive bastante dificuldade, né? Nunca fui de confrontar, de reclamar ou de brigar, bater boca. Sempre respeitei muito a hierarquia, mas ela me estressava, tá? Assim, eu tinha a síndrome da segunda-feira, né? Então chegava no fim de semana, domingo à noite começava a suar frio, só de imaginar que eu teria que enfrentá-la. Ela já chegou a me sabotar junto aos clientes, né? Porque ela é insegura, então eu fazia um bom trabalho, tentava dar o meu melhor e ela vinha me sabotava perante o cliente, ligava direto pro cliente para falar que eu não era de confiança, imagina, e eu sou da equipe dela, né, liderada dela. Então assim, eu lembrei muito um pouco, né, muito desse caso aí da minha vida e o quanto me fez mal, sabe? E na época eu não tinha muita informação, era nova na carreira, então não tinha também muita desenvoltura comportamental para lidar. Cheguei a ficar muito doente, chegou a abalar meu emocional. Foi assim uma fase terrível, terrível. Eu cheguei numa época, gente, que no final do dia, sei lá, comia um lanche e o lanche parava no estômago e eu tinha que vomitar tudo, né? Por conta do estresse que eu passava com essa mulher. E aí você aí deve estar já linkando com alguém, né? Com alguém que te estressa, que te abala nesse nível. O que a gente precisa pensar? Que o outro você não controla. Então assim, por mais que você deseje que essa pessoa não exista, ela não venha, que ela não apareça ou que ela deixe de ser assim, você não vai ter controle sobre isso. E dificilmente, aí desculpem aí os mais otimistas, mas essa pessoa vai mudar, tá? Dificilmente ela vai mudar e não é você quem vai mudar também, só se cair um raio na cabeça da pessoa. Não deseje isso, mas é realmente só por um grande milagre, né? E aí você só vai entrar num ciclo de frustrações, porque você vai ficar esperando que a pessoa seja diferente, você vai ficar esperando que ela mude o comportamento, mas ela não vai mudar e provavelmente ela só vai piorar, ou pelo menos vai piorar o impacto que isso causa na sua vida ou no seu dia a dia. Então o que a gente tem que fazer? Aceitar o fato de que eu não mudo o outro, mas que eu posso mudar a minha forma de lidar com isso, a minha forma de enxergar isso e a minha forma de reagir a tudo isso, porque isso eu controlo, isso eu consigo manejar, tá? E é nessa linha que a gente vai trabalhar, ou seja, trabalhar a sua inteligência emocional. Aliás, o próximo episódio nosso da próxima segunda-feira vai ser inteligência emocional, como ela dita o seu sucesso, isso com estudos comprovadíssimos. Então eu quero você de novo lá, né, no próximo episódio, tá bom? Aguardando ansiosamente, né? E aí é um assunto que vira e mexe, acontece, né? Sempre me perguntam, meus clientes, meus mentorados, sempre me perguntam: tem uma pessoa difícil assim na empresa, o meu chefe é muito difícil de lidar, eu tenho uma pessoa na minha equipe que é muito difícil de tratar, como é que eu faço com essa pessoa? Eu falo, você não faz nada com a pessoa, mas você vai fazer consigo para que, até por uma questão de ação e reação, haja uma chance do outro mudar o comportamento por reação, né? Mas independentemente do outro, desvinculando do outro, a gente vai trabalhar a gente. Toda hora eu tô batendo nesse microfone, gente, meu marido vai me matar. Sabe por quê? Porque esse microfone, tô batendo toda hora aqui. Olha que microfone chique, gente, ele fica mudando de cor. Para você que só tá ouvindo o áudio, né, o podcast, eu tô com um microfone aqui que fica mudando de cor, é um negócio surreal. A gente foi preparando esse programa, né? E aí ele viu esse microfone, comprou tal, testou e é super bacana. Aí eu falei, nossa, ele muda de cor, né? Achei bem espalhafatoso, mas meu marido gosta de coisas espalhafatosas, né? Também gostei. Mas se ele ficar sabendo que eu tô batendo aqui nesse microfone, vai ficar bravo. Cuidado com esse microfone, porque ele é o xodozinho agora da Better, né? O xodozinho nosso aqui. Voltando, vou tomar cuidado para não ficar batendo nesse microfone. Como é um assunto, então, que vira e mexe aparece nas nossas pautas, eu falei, bom, vamos tratar desse assunto já no primeiro episódio, porque com certeza vai atrair todo mundo, né? Todo mundo tem um case de pessoa difícil na sua vida, né? E aí eu quero deixar para vocês hoje nesse programa 5 dicas de como
você pode lidar com pessoas difíceis no ambiente de trabalho ou da sua vida, mudando o seu comportamental, mudando a você mesmo primeiro, tá? Primeira dica importante: trabalhe antes a sua inteligência emocional. Você pode reparar que muitas vezes você tem dificuldade de lidar com o outro e a gente culpa o outro por ser difícil, mas na verdade, se você tivesse uma inteligência emocional melhor e mais desenvolvida, né, seria muito mais fácil lidar. Não que o outro realmente, objetivamente não seja difícil, mas a sua forma de lidar se torna mais leve e mais fácil, dada a sua desenvoltura na inteligência emocional, tá bom? E não tem como fugir, gente. A gente vai falar disso na semana que vem, no próximo episódio, mas assim, inteligência emocional é a soft skill do futuro, do presente e do futuro, tá? Precisa desenvolver. E eu acho engraçado, eu sempre critico, né? As pessoas vivem buscando cursos e cursos e cursos para turbinar o currículo, mas não vejo ninguém fazendo uma mentoria em inteligência emocional, que na verdade chega a ser assim, responsável por 80% do sucesso de uma pessoa adulta. Se a gente tem essa informação na mão e de grandes pesquisas aí, confiáveis, por que a gente não investiria nisso, né? Precisa investir nisso, gente. Tem que trabalhar a inteligência emocional. E, de fato, todos os profissionais de sucesso, se tem um padrão único, é a sua inteligência emocional, tá? Mas a gente vai falar disso mais pra frente, lá no próximo episódio. É bem um spoiler aqui pra você ficar bem animado pra semana que vem. Mas, antes de culpar o outro de difícil, antes de falar que o outro é complicado, que tal você ser mais inteligente emocionalmente? Né? Acho que esse é o segredo. E de fato, para lidar com pessoas difíceis, precisa ter inteligência emocional, tá? O segundo ponto importante é: tente entender a causa. Nenhuma pessoa com comportamento difícil faz assim porque nasceu assim, tá? Aliás, ninguém nasce assim. É uma construção de vida. A pessoa tem alguma causa dentro dela, pode ser um medo, uma insegurança, uma frustração, uma infelicidade muito grande, um trauma. Ela tem algum pano de fundo que justifica esse comportamento, de intoxicar os outros e o ambiente em que ela está. E aí, se você tentar investigar a causa, e como é que você faz isso? Ouvindo, né? E é o próximo passo, escuta ativa, dialogando, em vez de retalhar, em vez de ser ofensivo, né, no sentido de atacar. Se você parar para ouvir as suas queixas, ouvir o que acontece, nossa, ela realmente tem grandes frustrações, ela está numa situação muito difícil da vida neste momento. Se você investigar a causa, você vai ver que tudo se explica. Não justifica, tá? É uma frase que eu gosto de usar bastante, que as coisas se explicam, mas não justificam. Ou seja, por mais que ela tenha alguma dificuldade, obviamente não se justifica ela ofender outras pessoas ou ser tóxica com outras pessoas. Mas tem uma explicação. E se você entende pelo menos a explicação, não que isso justifique a ela, mas você consegue pelo menos o que? Dar um desconto, exercer um pouco mais de empatia. Agir aí não, aí é ser um santo mesmo, uma pessoa para ser canonizada. Eu não tenho esse nível de santidade, né? Esse nível de paciência. Não é uma questão de santidade ou paciência, é uma questão de... Você sabe o que eu percebi ao longo da minha trajetória também? Eu sempre fui muito ferro e fogo já, tá? Eu já fui muito assim de cobrar muito preto no preto, branco no branco. Mas eu percebi que a vida não é assim tão cartesiana. E que a gente não tem todas as informações do outro lado. Quando você entende isso, você é menos crítico, você é menos julgador e você é menos intolerante. A melhor forma de você entender isso é inverter o papel. Você não fica injuriado quando alguém interpreta mal o seu comportamento? Quando alguém não entende o que você está passando e a pessoa já te julga? E aí você nem sente, na verdade, assim, eu não tenho o dever de ficar explicando tudo o que está acontecendo comigo, né? Mas minimamente a gente gostaria de ser respeitado naquele momento. Se não pode ser compreendido, pelo menos respeitado, né? E eu percebi que da mesma forma que eu quero que eles me tratem, eu devo tratar a outro. E assim, muitas vezes o outro não tem toda a informação sobre mim. Ele não sabe o que eu vivi, ele não sabe como foi difícil, como está sendo difícil, ele não sabe o meu pano de fundo. E eu não quero ser julgada.
Da mesma forma, também não tenho todas as informações sobre o outro, né? Isso nos ajuda demais a empatizar, isso nos ajuda demais se você não entende o outro, pelo menos respeitar que alguma coisa acontece do outro lado que você não alcança, tá? E aí vem a terceira dica, né? Que tem a ver com a segunda. Exercite a escuta ativa. Dê espaço para a pessoa se sentir ouvida. É comprovado que se você dá espaço às pessoas difíceis, né, no caso, elas ficam muito menos resistentes, elas baixam a guarda porque se sentem ouvidas, e todo ser humano gosta de ser ouvido, e aí ela fica mais aberta para ouvir. De novo, faz o exercício oposto. Gente, é injuriante quando você quer explicar uma coisa e o outro já sai falando a opinião dela, né? O outro já sai insinuando, já sai achando, já sai julgando. E eu quero falar o meu posicionamento, eu quero falar o que está acontecendo. Mas se o outro se dispõe primeiro a me escutar, fica muito mais fácil. Eu baixo a guarda, eu fico muito menos na defensiva ou na ofensiva e fico mais disposto também a ouvir. Até por uma questão de reciprocidade. A outro me ouviu, agora eu devo ouvir também. Inclusive, você pode usar esse argumento. Olha, eu te escutei, entendo o seu ponto de vista e agora eu gostaria de colocar o meu ponto de vista. Aí o outro vai se sentir até que na obrigação de te escutar, né? Então, antes de sair impondo o seu ponto de vista, para um pouco e ouça primeiro o outro. Não quer dizer que você tem que concordar com o outro, mas escute, inclusive no sentido investigativo, né? De entender a causa, o porquê, que explica, embora não justifique. Você pode ir ali trabalhando a escutativa. É muito importante, tá? Quarta dica importante: desenvolva habilidades de comunicação. Então, por exemplo, existem algumas técnicas de fala, de diálogo. Com pessoas difíceis, evita dizer assim, eu acho, né? Que é a defesa, né? Eu acho. O eu acho acaba virando briga de opiniões. Ou quando você rotula o outro, você é, né? Então, você é irresponsável, você é difícil. Então, quando eu coloco eu acho, eu tô me protagonizando, e quando eu digo você é, estou atacando o outro ou diminuindo o outro ou ofendendo o outro. Então, evita esse tipo de palavra. Gi, mas então como é que eu falo situações que eu preciso usar algo nesse sentido, né? Use a mesma conotação, mas de uma forma diferente. Então, por exemplo, em vez de você falar eu acho, né? Traga dados objetivos, porque o eu acho é algo subjetivo. Eu acho que isso não vai dar certo, né? Por exemplo, em vez de dizer eu acho que não vai dar certo, você pode trazer, olha, eu vi um caso, né, alguns casos aí no mercado de que isso foi adotado e não deram certo. Vocês entendem? Já sai do meu eu acho, olha eu batendo no microfone de novo, já sai do meu eu acho e trago dados concretos e objetivos, né, que são terceiros, que justificam ou validam aquilo que estou querendo defender. Ou em vez de você dizer você é alguma coisa, aponte o que? O resultado. Em vez de dizer você é desorganizado, diga, nossa, a gente precisa trabalhar melhor os prazos, senão a gente vai se prejudicar com as entregas. Você vê como é muito diferente, né? A forma de falar a mesma coisa, mas de uma forma mais branda, de uma forma menos agressiva e mais sutil, tá? E o que ele tá certo, acredita, sabe? Não, você realmente tem razão. Nesse ponto, concordo plenamente com você. Né? Acredito sim que você tá falando a verdade. Ou seja, naquilo que você concorda, os pontos de convergência, acredite o outro, porque todos gostamos de ser creditados, né? Então, faça isso também, que ajuda a fluir a conversa. E no que você puder, né? Comece com pontos de convergência. Em vez de começar com pontos de divergência, começa sempre pela parte boa. Então, aquilo que você me disse, super concordo, tem a ver mesmo, eu dei uma olhada e realmente funciona, né? Então, começa com os pontos de concordância e depois você fala. E eu encontrei algumas formas adicionais da gente melhorar essa ideia, né? Até evitando o mas, assim, mas uso o e, que é uma conjunção aditiva ali, que nos ajuda também a dar uma ideia de agregar e não de desconstruir o que o outro disse, mesmo que seja um sentido oposto, né? Então,
Lembra, vocês sabem, né? As pessoas falam tudo que vem depois ou antes do mas não tem efeito, né? Mas a gente pode evitar esse mas, justamente. Então você pode dizer o seguinte: gostei da sua ideia, acho muito boa, mas em vez de dizer mas, né? Você pode dizer gostei da sua ideia e a gente pode melhorá-la ainda mais, sabe? Aí a gente consegue trabalhar melhor aí também pessoas que têm o gênio difícil, tá? Quinta e última dica. Você tá gostando, gente? Vocês estão gostando dessas dicas? Né? Comenta aí um pouquinho, porque depois eu vou entrar para ver o que vocês acharam desse nosso primeiro episódio, tá? Porque isso também vai melhorando a gente aqui no Better Together, né? No Junto é Melhor. A quinta dica é evite fofocas e intrigas, né, gente? O que é evitar fofocas e intrigas? Pessoas difíceis sempre estão no radar da fofoca de grupos, porque ninguém gosta dessa pessoa. Então todo mundo fala mal dela, né? Todo mundo tá falando alguma coisa sobre ela, reclamando sobre ela. Evite participar ou tomar partido, né? Tomar partido. Mantenha-se neutro, porque se você toma partido, primeiro, no ambiente corporativo isso não agrega em nada, tá? Você participar de discussões, de briguinha, fofoca, intriga, só vai te prejudicar. Você tem que ser profissional. E profissional não tá lá pra ficar fazendo fofoca. E cuidado com fofoqueiro, tá? Pode ser seu amigo, sua amiga e seu colega que você ama, mas se é fofoqueiro, fica longe. Fofoqueiro não leva a lugar nenhum. Ai, Gi, mas eu sou o fofoqueiro. E é um problema. Aí é um problema e você precisa melhorar esse comportamento, porque parece que não, mas a empresa tá vendo, tá? Eu tenho clientes empresa, já tive também pessoas ao redor, e assim, fofoqueiro parece que fofoca ali sabe, nos corredorzinhos ali, no cafezinho escondido, mas assim, sempre quem ouve a fofoca comenta que você fofocou, tá bom? O rádio peão corre mesmo. Fofoqueiro nunca é bem visto, tá? E não adianta, isso é só queimar seu próprio filme. Se você não é o fofoqueiro, mas convive com o fofoqueiro, fique longe do fofoqueiro, tá bom? E fique longe do fofoqueiro que está fofocando dessa pessoa. Se eu falasse agora essa série de FFs com farofa na boca, ia ficar engraçado, né? Ia estar cuspindo farofa por todo lado. Mas fique longe do fofoqueiro que fala mal dessa pessoa difícil. Porque se essa pessoa difícil vê que você está tomando partido junto com o grupo, né, que é um grupo de oposição, digamos assim, você já vai entrar com esse rótulo, essa tarja, e qualquer coisa que você tentar conversar, negociar ou lidar, a pessoa já vai estar na ofensiva ou na defensiva. Então, não vale a pena. Seja profissional, né, proteja sua imagem, sua reputação, não se coloca no mesmo bolsão dessa galera, não vale a pena. Mostre profissionalismo, mostre ética, embora a fofoca seja verdadeira, né? Não precisa participar disso, porque também a pessoa difícil que tem essas fofocas, né, andando por aí, também tá sendo vista pela empresa. Tá bom? Tá sendo vista. Se ela tá lá, tem algum motivo, justo ou não, aí já não cabe a você. Segue o seu trabalho, segue o seu caminho. O importante é você ter a consciência limpa e tranquila, tá bom? Eu sempre falo que pessoas inteligentes e emocionais não ficam delegando a terceiros um motivo, né? Pra ser bom, pra ser ruim, pra fazer melhor, pra fazer bem feito. Você faz bem feito porque você é bom, porque você é ético, porque você é um bom profissional. Independentemente de ter pessoas tóxicas ao seu redor. Tá? Então são essas 5 dicas nesse primeiro programa. Vamos lá. Como lidar com pessoas difíceis na sua vida? Primeiro, trabalhe a sua inteligência emocional. E aí, para a gente falar disso, não perca o próximo episódio. Tente entender a causa, tá? Seja um pouco mais investigativo. Exercite a escutativa para você poder fazer com que o outro baixe a guarda. Desenvolva a habilidade de comunicação, então evite certos rótulos, certas formas de falar, certas palavras. Use você uma linguagem não agressiva e evite fofocas e intrigas, tá bom? No ambiente de trabalho, que isso não te agrega em nada. E também não é bom você ser visto com essas pessoas. Agora, gente, é óbvio, né, pra gente terminar, precisa ter atenção ao autocuidado. Então, assim, é muito diferente você ter alguém difícil para lidar com uma pessoa que faz assédio moral, tá? Que a gente não tá discutindo isso. Se chega no nível de assédio moral,
que é bem diferente de ter uma personalidade difícil, aí já é um outro assunto. Eu falo assim, ser difícil é diferente de ser mal educado, desrespeitoso e antiético, tá? Se essa pessoa ela é grosseira com você, é mal educada, é desrespeitosa, é uma pessoa má que pratica um assédio moral com você, aí já é uma outra discussão. Você tem que resguardar o seu limite da saúde emocional, é o limite da saúde mental. Se essa pessoa está acima de você, você precisa realmente avaliar as outras oportunidades, outras possibilidades, denunciar a quem de direito, porque isso não é coisa que se faça dentro de um ambiente de trabalho, né? Você pode ser chefe, pode ser líder, pode ser liderado, pode ser colega, podem ter opiniões diferentes, pode ter personalidade difícil, mas isso não justifica um ato de agressão à sua saúde emocional e sua saúde mental, e que dirá a saúde física, tá? Então, assim, uma pessoa pode ser como quiser, mas não pode desrespeitar o outro ou violar os direitos do outro. Tá bom, gente? Pessoal, é isso. Acho que foi bem legal o nosso primeiro episódio, né? Compartilha com a galera. Quero que vocês me escutem, me vejam. Quero participar da sua vida o tempo inteiro, né? Estou com vocês aí todas as segundas-feiras. Fora as redes sociais, vocês têm o meu Instagram, Profa G. Sanches. O LinkedIn também. Acesse os canais, sempre os conteúdos estão sendo postados nessas redes, tá bom? E para quem sempre pergunta, aliás, para quem tem a dúvida, Gi, eu quero trabalhar minha inteligência emocional. Eu quero levar esse assunto para minha empresa. Putz, vê lá o nosso site, gente. É Better Mentoring. Tá aí também na descrição, bettermentoring.com.br. Você vai encontrar todas as nossas linhas de trabalho, de desenvolvimento de mentoria individual e também de desenvolvimento na empresa. Um trabalho bem bacana, a gente também pode levar esse assunto para as empresas. Se você quer dar aquele recadinho indireto aí para a equipe, né? Putz, tem umas pessoas tóxicas ali, a gente quer dar uma indireta, né? Leva a gente lá, a gente fala sobre isso, tá bom? Então aí, pessoal, fiquem todos com Deus, uma ótima semana, ó, semana de vitória, de superação, né? Vai ter mensagem do dia? Os entendedores entenderão, né? Mensagem do dia é essa mesma, gente. Esse próprio episódio já é uma mensagem do dia para você. Desenvolva-se, melhore. Veja se você não é a pessoa difícil antes de julgar o outro de difícil. Trabalhe você, a sua inteligência emocional. Beijos e abraços. Boa semana. Fiquem com Deus.